César, faço parte da Banda Dom e para mim é um prazer estar aqui nesse site especial que está iniciando agora, que é um site de formação musical, é um site que pode dar instrumentos e mecanismos para que a gente possa fazer mais e melhor música e música para Deus. Me pediram para falar aqui sobre violão, né? Falar um pouquinho sobre música e sobre violão. Eu vou falar daquilo que acontece antes da gente começar a tocar um instrumento, que é a insegurança. Será que eu tenho talento musical? Será que eu tenho a capacidade de fazer música? Será que eu tenho dom? Bom, eu vou partilhar com vocês que eu também sofri essas perguntas, esses dilemas, essas interrogações, também passei por isso. Na minha primeira aula, que inclusive foi com uma pessoa muito próxima de mim, essa pessoa disse: olha, Augusto, eu acho que você não tem muito talento musical não, acho que vai ser mais difícil para você vai ter mais dificuldades e tal. E eu dizia para ela: poxa, mas eu gosto tanto de música, eu quero tanto fazer música, e eu acho que isso pode servir de exemplo nesse momento, não para que você se ache uma pessoa incapaz ou com pouco talento musical, mas principalmente para que você perceba que essas perguntas: será que eu sou talentoso? Será que eu tenho dom? Será que eu tenho ouvido musical? Essas perguntas não são as mais importantes, pelo menos nesse primeiro momento. Essas perguntas não podem garantir respostas seguras. Eu dou aula de violão há muitos anos e sou receoso em dizer rapidamente se um aluno é talentoso ou não, ou o quanto ele é talentoso ou não. Então não nos preocupemos com essas perguntas, nos preocupemos com o mais importante, aquilo que está ao nosso alcance: estudar, se dedicar, se entregar, se disciplinar no estudo, estar sempre constantemente praticando o instrumento. Isso sim faz parte deve fazer parte da nossa rotina e está ao nosso alcance. E aquilo que está ao nosso alcance é aquilo que devemos fazer. O que não podemos fazer, Deus fará por nós. Bom, eu vou falar rapidamente sobre música, porque antes da gente falar sobre o instrumento musical, sobre o violão, é importante a gente lembrar da música. O que é música? A música é uma forma de comunicação, uma forma de linguagem, uma linguagem através dos sons. Mas será que todo som é um som musical? Mas tem sons que comunicam. Será que qualquer som que comunica alguma coisa é um som musical? Não necessariamente. Se eu estou dirigindo um carro, paro num sinal vermelho. De repente cai alguma coisa no chão do carro, eu me abaixo para pegar, o sinal fica verde. O que acontece com os carros que estão atrás de mim? Buzinam, porque eu não arranquei com o carro na hora que o sinal ficou verde. A buzina do carro de trás me informa alguma coisa. Está na hora de eu andar, está na hora de eu mover o carro. Né? Então, o som que comunica nem sempre é um som musical, porque eu não compraria, por exemplo, um CD de buzinas de carro para levar para casa e ouviria, de repente, num sábado à noite com a minha esposa. A buzina de carro é importante, comunica alguma coisa, mas não é necessariamente um som musical. Um som musical, para ser um som musical, precisa ter 4 elementos. 4 parâmetros básicos. São eles: o primeiro parâmetro, altura sonora. Você vai dizer: o Augusto está maluco, porque eu não consigo enxergar o som. Como é que eu posso saber se ele é alto ou se ele é baixo? Calma, não é essa altura física que a gente tradicionalmente se depara no dia a dia. É uma outra altura. É uma altura de sons mais graves e sons mais agudos. Por exemplo, no violão. Vou dar um exemplo no violão. Um som mais grave, aquele som de quando você acaba de acordar, né? Um som mais grave. E o som mais agudo, como aquele passarinho que canta na janela do seu vizinho quando você quer dormir até mais tarde. O som grave e o som agudo. Do som mais grave para o som mais agudo, o homem percebeu que havia uma distância enorme. E ele transpôs essa distância, dividindo essa distância em pequenos intervalos. Esses intervalos musicais são as notas. Na música ocidental, que é o que a gente tradicionalmente usa na música católica,
Na música ocidental, o menor intervalo é o semitom. No violão, cada semitom equivale a uma casa do instrumento. Cada casa desse instrumento é um semitom, certo? Como as teclas do piano. Cada tecla de um piano é um semitom. Então, quando vocês começarem a ouvir música agora, comecem a perceber que muitas vezes o cantor começa uma melodia com um som mais grave, ou até com um som mais agudo, e que essa melodia ela passa por essa oscilação de sons graves e agudos, certo? Segundo elemento musical, muito importante, o volume. Novamente você vai dizer, Augusto, realmente eu não estou entendendo você. Claro que a música tem que ter volume. Como é que eu vou ouvir uma música sem volume? Não é esse volume que eu estou dizendo. É um volume, não é o volume que a gente naturalmente escuta um iPod ou um som. A gente aumenta o volume ou diminui o volume para poder ouvir melhor aquela música. Não é esse volume que eu estou te falando, não. É de um outro volume. Repara, imagina se nós estivéssemos agora e eu falasse com vocês de uma forma plana, sem subir a minha voz, sem descer a minha voz, constantemente no mesmo volume. Se eu não alterasse a minha voz e não criasse nenhum tipo de movimento de forte e fraco, a minha voz permanecesse plana, provavelmente, durante o final do vídeo, ou vocês ouviriam ou mudariam de vídeo, porque isso não gera interesse. É como aquela sala de aula, a gente vai assistir aquela aula, o professor entra, começa a falar baixinho, constantemente, sem levantar a voz, sem abaixar ainda mais a voz. Logo a gente vai sendo tomado por aquela necessidade de dormir, aquele desejo de cama, o sono. Por quê? A voz do professor não gerou interesse. A nossa voz, para gerar interesse, ela sobe de volume, ela baixa de volume. Na música também, muitas vezes a gente usa uma melodia aumentando o seu volume e diminuindo o seu volume. Percebeu? Eu errei umas notinhas aqui, mas deu para perceber? Ou seja, aumentar o volume de uma música ou diminuir o volume no meio daquela música gera interesse. Comecem a perceber as músicas que vocês ouvem naturalmente. Elas começam muitas vezes com um som um pouquinho mais baixo e quando entra no refrão, aumenta a intensidade sonora, o volume. Intensidade sonora, volume, é um elemento, um parâmetro do som musical, certo? Terceiro elemento musical, a duração. Novamente, Augusto, é claro que a música tem que ter duração, senão ela não termina hoje. Não é essa duração de tempo transcorrido durante a música, não. É uma duração de sons e silêncios. Repara, se eu toco as notas com a mesma duração, vê se você reconhece essa música. Parece um parabéns para você meio caótico, não é? Agora, se eu começo a criar notas mais curtas e mais longas, ritmo, eu começo a dar uma identidade mais definida, mais autêntica para a canção, para a melodia. Repara. Certo? Ou seja, a duração de sons e silêncios gera o ritmo que dá à melodia caráter e identidade. Não só a melodia, mas também ao acompanhamento, enfim. O ritmo é um elemento, um parâmetro fundamental do som musical. O último elemento musical, muito simples, muito fácil de a gente perceber, é o timbre. Vou dar um exemplo para vocês. Se você abre aquela caixa de lápis de cor, quando eu era criança eu sonhava em ter uma caixa de lápis de cor com muitas cores, assim, né? E a gente abria aquela caixa de lápis de cor e tinha o azul mais escuro, mais forte, até o azul mais claro. Havia uma quantidade grande de nuances, de matizes de azul. Todos eram azul, mas havia um azul mais claro, azul mais escuro. Isso também acontece com o som.
A mesma corda, ou seja, a mesma altura sonora, se eu tocar nessa região, vai soar um pouco mais metálica. Se eu tocar a mesma corda, a mesma altura sonora nessa região, soa mais doce. Vou fazer uma frase melódica dando timbres diferentes, ó. Percebeu? Eu mantive a mesma intensidade, mantive as mesmas notas, as mesmas alturas sonoras, mas o timbre variou, né? Gente, como é difícil fazer aula de violão por vídeo, pela internet, porque a gente erra. Eu também não quero ficar parando, editando essas coisas, eu acho que fica muito artificial. A ideia da gente é partilhar e partilhando a gente ampliar o nosso conhecimento. Comecem a ouvir as músicas com outros ouvidos agora. Percebam as alturas sonoras, os sons mais graves, os sons mais agudos. Comecem a perceber que uma música começa com uma dinâmica mais piano, mais tranquila, mais baixa. E de repente o som fica mais forte, cresce de volume. Isso gera interesse musical. Isso é outro elemento fundamental do som musical. O volume, a intensidade sonora. Comecem a perceber nas músicas que vocês mais gostam, por exemplo, o quanto elas têm de sons curtos e longos, e o quanto esses ritmos que são girados são característicos daquela música. Comecem a perceber o timbre, em alemão timbre quer dizer a cor do som. Comecem a perceber o timbre dos instrumentos. Às vezes o mesmo instrumento pode ser e é capaz de realizar timbres muito diversos. E isso gera riqueza, enriquece o espectro sonoro, enriquece aquela música. Muitas vezes a gente gosta de um músico e a gente não sabe dizer o que ele tem de melhor do que outro músico. Ele às vezes toca as mesmas notas, mas o que difere um bom músico de um mau músico é que ele sabe lidar melhor com esses elementos musicais fundamentais e assim produzir música e arte que emocione mais. É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado de alguma forma a esse início, esse contato com a música, e a gente nas próximas aulas tenta de alguma forma se aproximar cada vez mais do instrumento do violão, tá bom? Eu vou deixar aqui meu Twitter, twitter.com/Augusto César Dom. Vou deixar meu e-mail é tiogutão@gmail.com, e o site da minha banda, bandadom.com.br, tá legal? Lá vocês vão conhecer tudo sobre a minha banda, sobre os CDs, sobre o livro que eu escrevi também. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo, nessa próxima videoaula, tá legal? Um abraço, fiquem com Deus.